sem buscar mais. Eu não sei como é que você pode conseguir um negócio desse. Então eu acredito que você está buscando mais. E aí você está vindo para o culto aleluiado. Está vindo para o culto derramando, queimando. Porque culto é isso, meu irmão. Culto de domingo, culto congregacional da igreja, qualquer culto, mas principalmente o culto do ajuntamento dos santos durante a semana, tem que ser o ajuntamento de gente, pelo menos os crentes, os maduros, que a semana inteira estão construindo algo no Senhor no secreto, no seu dia a dia. Estão botando lenha, aleluia, cada um no seu quarto, no carro. Um está indo trabalhar orando no Espírito, orando em outras línguas. O outro está lendo Bíblia naquele mesmo horário. O outro está no quarto trancado adorando ao Senhor. E a semana toda, cada fragmento da igreja está ali, queimando e cuidando do Espírito Santo, interagindo com a presença. Então a gente não chega domingo para aprender ali no primeiro louvor, no segundo, talvez no terceiro a gente aprender a adorar, despertar fome. Não, a gente chega todo mundo pronto já. Todo mundo chega para derramar algo ao Senhor. E aí sim, aleluia, aí é o culto que o apóstolo Paulo descreve para nós. Quem tem salmos traz salmos, quem tem línguas traz línguas, quem tem dons traz dons, quem tem liberalidade traz liberalidade, quem tem oração, quem tem... junta todo mundo e a gente presta um culto ao Senhor de gente faminta e cheia do Espírito Santo. Amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Que tempo bom de adoração, amém? Que tempo maravilhoso. Saudade do João, meu fofinho. Só eu que posso falar assim com ele, tá? Não desrespeita ele não, eu posso. Meu fofinho está aí de volta, só essa quarta-feira. Glória a Deus, é bom ver que você está crente ainda. Cheio do Espírito Santo, aleluia. O João é um filho que eu amo muito, já congregou muito tempo nessa casa, foi um ministro de louvor aqui, hoje mora lá no sul. Mas de vez em quando está aqui em Juiz de Fora, a gente está sempre junto. Quando eu tenho a oportunidade de estar com ele, a gente sempre faz questão de estar junto. Que tempo precioso, João, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pelo que você derramou aqui. Como que eu fui abençoado por você hoje. Meu Deus, o ministério de louvor estava pesado hoje, meu irmão. Meu Deus, que junção ali, que banda. Glória a Deus, cheios do Espírito Santo, foi muito especial. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo lá em Atos dos Apóstolos. Vamos continuar, hoje sim, chegando em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A gente já está tempo no capítulo 1, de repente daqui a pouco a gente volta de novo. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler o verso 1 em diante. Nós amamos a sua palavra, Senhor. O Senhor enviou a sua palavra tem nos curado, aleluia. Tem nos transformado. Nós amamos a sua palavra. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Quantos lembram o que é Pentecostes? Deixa eu ver se você lembra. Pentecostes é o quê? Uma pessoa. Pentecostes é o quê? Festa da colheita. Colheita. E no sentido espiritual, tem colheita porque teve semeadura. Atos 1. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia a eles. Aleluia! Qual que é a primeira grande manifestação do Espírito Santo aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2? Quem pensou em falar em línguas errou. A primeira grande manifestação do Espírito Santo foi as pessoas terem a sua audição aberta para ouvir o céu.
Quando nós falamos do derramamento do Espírito Santo, ganha um protagonismo. O falar a linguagem do Espírito. O falar em outras línguas. Mas o falar em outras línguas é consequência de uma outra manifestação. Tão importante quanto que é, eles ouviram o céu. Eles ouviram o som. Hoje nós temos muita gente na igreja que fala outras línguas. Mas eu conheço muita gente que fala em outras línguas, mas não ouve o céu. Mas não ouve o Espírito Santo. E quem fala sem ouvir, certamente vai perder muita coisa. Nós cremos nesse mover de uma igreja que fala a linguagem do céu, mas como eu falei recentemente aqui, em um dos nossos episódios, que não reproduz o que os outros estão falando, que não faz porque é bonito os dons, mas é consequência de uma experiência, é consequência de ouvir, como nós precisamos dessa experiência aqui. Como nós precisamos de uma igreja que tem a linguagem cheia do fogo do Espírito Santo, mas de uma igreja que também ama ouvir e que busca ouvir o céu, para que a nossa linguagem espiritual possa ser a reprodução daquilo que o reino de Deus está dizendo, para que a gente possa ouvir e cooperar com Deus. Como nós precisamos ouvir. Então, a primeira grande experiência é, os ouvidos deles são destapados, eles começam a ouvir o som do céu, e porque eles estão ouvindo, eles começam a falar uma linguagem espiritual, cheia do fogo do Espírito Santo. Mas aqui diz que esse som era um som barulhento, um som estrondoso. Na grande maioria das vezes, a chegada do Espírito Santo, quanto a um grande mover, quanto o dia do romper, quanto aquele dia que nós estamos gerando e orando, esperando, na grande maioria das vezes é barulhenta. A chegada do Espírito Santo é barulhenta, quando não é, é sempre perceptível, é sempre possível você perceber que o Espírito Santo está no lugar quando ele chega. Porém, é comum o Espírito Santo ser barulhento para chegar perceptível, mas sair em silêncio. É assim que o Espírito Santo trabalha. Ele chega fazendo barulho, quando não é barulhento, a gente sempre vai ver a manifestação dele, vai ser perceptível que ele está se movendo nos lugares, mas quando o Espírito Santo sai, é sempre uma saída silenciosa. Por isso que muitas pessoas pensam estar cheias do Espírito Santo, porque ainda reproduzem algumas coisas do mover do Espírito Santo, e conseguem fazer isso às vezes até sem ação do Espírito Santo, comportamento aprendido, reproduz aquilo que sempre fez, mas já não tem mais a presença como teve um dia. Um grande avivalista disse que se o Espírito Santo fosse retirado das reuniões das igrejas, muitas igrejas continuariam as suas atividades normalmente, como se nada tivesse acontecido, e eu acredito nisso. Nós aprendemos a fazer as coisas, e aprendemos com o Espírito Santo. E aí depois que nós aprendemos, nós podemos reproduzir aquilo que aprendemos. E agora a gente não precisa mais do Espírito Santo, porque a gente aprendeu. E aí que é o momento lindo, onde nós decidimos continuar dependente do Espírito Santo, agora que sabemos como fazer, porque nós sabemos que não vamos jamais ter o mesmo resultado sem o poder do Espírito, e porque não é sobre fazer algo, ter resultado, é sobre relacionamento. Nós queremos continuar com o Espírito Santo, não porque nós precisamos para continuar reproduzindo, fazendo coisas, mas porque a gente ama estar com o Senhor, ama estar com a presença. Mas eu tenho certeza que o avivalista está muito correto. Se o Espírito Santo fosse retirado da grande maioria das igrejas, as igrejas continuariam suas atividades como se ele ainda estivesse lá. Que Deus nos livre disso. Essa é uma oração que eu já fiz constantemente sobre nós, que não ousemos fazer nada nessa casa, e aí você deve desejar isso para a sua vida. Não desejamos fazer nada, que não construamos nada sem a presença do Espírito Santo. Que Deus nos livre de uma reunião onde o Espírito Santo não está no nosso meio. Que Deus nos livre de nos ajuntarmos sem a pessoa do Espírito Santo.
João capítulo 16, verso 20, abra sua Bíblia aí. A gente está falando que o Espírito Santo quando chega é barulhento, mas quando vai embora é silencioso. João capítulo 16, verso 20. Pula comigo, Juízes, na verdade, Juízes 16, Juízes 16, 20. Juízes 16, 20. Quantos conhecem a história de Sansão? Sansão, ele, como eu falei domingo agora, vivenciou experiências inacreditáveis, impossíveis de serem vivenciadas sem o poder do Espírito Santo. Partia leão no meio, carregou os portões de uma cidade nas costas, cheio do Espírito Santo, com um murro, derrubava 1000 homens. Mas Sansão foi se acostumando, no pior sentido, com a presença, e foi deixando que a presença se tornasse comum na sua vida. Foi cada vez mais se afastando da aliança com Deus, negociando valores, começou a pecar, começou a se afastar da vontade de Deus, e de repente nós chegamos aqui, em Juízes capítulo 16, estou com o João na cabeça, Juízes capítulo 16, verso 20, aonde Sansão já tinha contado o segredo dele com Deus para Dalila. Sansão, ele batalhava com os filisteus durante o dia, tinha os filisteus como inimigos durante o dia, mas colocava Dalila, que era uma inimiga também, uma filisteia, na sua cama à noite. Como infelizmente alguns crentes são muito espirituais na plataforma, são muito espirituais no relacionamento com as pessoas, mas no secreto se relacionam com o inimigo. No secreto não são esses homens de comunhão com Deus. Sansão diante de todo mundo: eu odeio os filisteus, eu odeio o pecado. Quando estava sozinho, eu preciso do pecado, eu amo o pecado, eu amo Dalila. E um dia a conta chegou. E um dia, depois de contar o seu segredo, da sua aliança, que era o seu cabelo, ele conta para Dalila, e Dalila já tinha orquestrado um ataque dos filisteus contra a vida de Sansão. De repente Sansão escuta um som, e já sabe, os filisteus estão chegando, e ele se levanta, como todas as outras vezes, com uma certeza no coração dele: hoje eu vou destruir os filisteus mais uma vez. E é exatamente aqui que nós estamos no texto. Juízes, capítulo 16, verso 20. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Para mim, esse texto aqui é um dos mais tristes da Bíblia. Que dia triste, que experiência horrível. Vou sair como das outras vezes e me livrarei deles. Mas ele não sabia ainda que o Espírito já havia sido retirado dele. Meu Deus, meu Deus. Se você não aprender a ouvir a voz do Espírito Santo no seu coração, se você não aprender a submeter ao confronto de amor do Espírito no seu coração, dizendo: não faça isso, não vá nessa direção, arrependa-se, ele vai começar sempre a falar no seu coração, e ele vai usar pessoas à sua volta também. Se você não ouvir o Espírito Santo falando no seu coração, se você não tiver humildade para ouvir o Espírito Santo usando as pessoas que te amam à sua volta, você vai descobrir que você está, aqui você vai descobrir na verdade que você já perdeu. Você vai descobrir que você perdeu a comunhão com o Espírito Santo da pior maneira possível. Se você não aprender a ouvir no seu espírito o Senhor falando: a unção está se esvaindo, cadê a sua fome?
cadê a sua sede? Cadê o seu temor? Se você não ouvir a exortação do Espírito do seu coração, ou dos irmãos à sua volta, cara, você está se afastando. Cara, cadê o fervor? Cadê aquela paixão dos primeiros dias? Se você não ouvir dos seus amigos, você vai ouvir da pior maneira possível, você vai ouvir na boca dos seus inimigos. Quem vai te contar que o Espírito Santo se esvaiu serão os seus inimigos. Ele se levanta, hoje mais uma vez eu vou fazer. E ele descobre da pior maneira possível. Quem contou para ele que o Espírito Santo não estava mais com ele foi a experiência, foi quando o dia mau chegou. Quando o dia mau chegou, quando a guerra chegou, quando o conflito chegou, ele tentou buscar a presença e descobriu que ela já não estava mais com ele. Porque, como eu disse para você, a presença do Espírito Santo sai silenciosamente, até que nós não ouçamos mais nada. Porque o trabalho do Espírito Santo é nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Quando nós não ouvimos mais, quando nós não ouvimos mais a exortação do Espírito Santo nos levando ao arrependimento, quando nós entramos em reuniões e saímos de reuniões e nada nos toca mais. Você entra em reunião e vai embora para casa sem ouvir uma sequer exortação do Espírito Santo, um conselho. O coração vai ficando endurecido. E aí você vai achando normal. E esse é um belo sinal, um bom sinal de que o Espírito Santo está sendo apagado. 1 Samuel capítulo 4, verso 19. 1 Samuel capítulo 4, verso 19. Aqui nós vamos ver a história de Eli. Eli foi exortado pelo Senhor dizendo para ele: Eli, sua casa tem pecado contra mim. Os seus filhos têm pecado contra mim. Eli não se converte. Eli não confronta os seus filhos e deixa a vida seguir. E de repente estoura uma guerra. E no meio dessa guerra, Eli manda trazer a arca. Traz a arca. Traz a presença. Porque eles estavam acostumados. Se a arca está conosco, a glória do Senhor vai estar conosco. Se a arca estiver conosco, nós vamos ter vitória. E acontece algo muito triste também nesse texto, porque nós vamos ver que a arca do Senhor chega, tem barulho, tem som de festa no arraial, porque quando os soldados de Israel veem que a arca chega, eles estouram em festa. É um animamento, não um avivamento. Eles estouram em festa. Agora nós vamos vencer a guerra. Mas o Espírito Santo já não era mais com eles. Eles fazem festa, eles fazem barulho. Percebe como nós podemos reproduzir muita coisa parecida com o Espírito Santo sem a presença do Espírito? Eles aprenderam o que acontece quando o Espírito Santo chega. E eles reproduziram isso. Quando a arca chegou, houve tamanha festa que lá no arraial dos filisteus, eles ficaram com medo. Eles pensaram: o que será de nós? O Deus de Israel desceu no meio deles. A arca chegou. Mas alguém no meio dos filisteus disse: não, vamos lá, vamos vencer essa guerra. E aí os filisteus foram para cima. E morreram mais pessoas depois que a arca chegou do que antes da chegada da arca. E grande foi a destruição no meio de Israel. Os filhos de Eli morreram. Juízo chegou para eles. E Eli estava sentado na cadeira. Quando ele recebe a notícia da morte dos seus filhos, ele estava cego, pesado, sentado numa cadeira, como alguém que vai perdendo a percepção do Espírito Santo vai ficando, sem visão. E eu já ensinei para vocês que a visão de um homem de Deus está intimamente ligada com a sua audição. Nós andamos por aquilo que ouvimos. Homens de Deus andam e enxergam por aquilo que ouvem. Porque por vezes nós vamos ver coisas no natural que em nada tem a ver com aquilo que o Espírito Santo está falando. Mas nós não vamos construir a partir daquilo que nós estamos vendo com os olhos naturais. Porque os homens espirituais veem através daquilo que ouvem. Eles conseguem ver através da palavra. Se a palavra está falando algo, eles conseguem ver e reproduzir isso, amém?
Então, um homem que começa a perder a comunhão com o Espírito Santo, ele vai perder a sua visão, que é a sua audição. Ele vai perder a sua visão espiritual, porque primeiro ele perdeu a audição. Ele não consegue ver as coisas do reino, ele não consegue ver o que Deus está fazendo, porque ele perdeu a audição espiritual. E está lá Eli, um homem que foi usado por Deus, agora cego e pesado. É bem o reflexo de crentes mornos. Gente pesada, cheio de conteúdo, cheio de coisa que deveria ser compartilhada. Dá. Tem muita gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é isso. Receber. Não é se tornar um obeso espiritual, um colecionador de experiências para você, mas um canal. Eu recebi, eu compartilho. Eu recebi, eu transbordei na vida de alguém. Nós estamos hoje na igreja cheio de pessoas, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, de céu baixo. Nós estamos vivendo um tempo de céu baixo, meu irmão. Da presença de Deus fácil, não só nessa casa, mas em todo o mundo. O Espírito do Senhor tem se cumprido, o que a palavra diz, nos últimos dias derramarei sobre todos o meu Espírito. A gente tem visto um derramamento sem medida, numa medida que jamais tínhamos experimentado do Espírito Santo. E ai de ti Betsaida, ai de ti Corazim, se realizasse os milagres que realizei aqui no meio de vocês, Sodoma e Gomorra tinha se convertido. O que eu estou querendo dizer? Quanto mais nós recebemos, mais responsabilidade e mais indesculpáveis ficamos. O que nós vamos dizer? Que nós não tínhamos poder para fazer? Que nós nunca tínhamos percebido a presença do Espírito Santo? Como essa geração vai dizer isso? Como essa geração vai dizer? Como essa geração vai dizer que não viu o mover do Espírito Santo? Como essa geração vai dizer, não, para mim nunca chegou, eu nunca recebi um toque do Espírito Santo? Nós estamos em um tempo onde muitos têm experimentado o mover do Espírito Santo, mas isso, que Deus nos livre, mas podemos estar caminhando para que isso seja juízo contra nós, porque temos muita gente capacitada, muita gente que recebeu ferramentas, palavra, gente, aleluia. Não somos a única igreja que tem uma palavra saudável. Aleluia, hoje você pode abrir a internet e ouvir os melhores púlpitos do mundo. Você tem acesso à melhor teologia, a pior também, mas você tem acesso à melhor. Tantos lugares aonde nós vamos ao domingo e ouvimos uma palavra que antes um crente tinha que esperar uma conferência para ouvir sobre. Uma palavra profunda, aleluia, poderosa, com substância. Então, nós temos tudo. E o que eu vejo é boa parte da igreja obesa. Quando vai ser o próximo culto para que eu receba mais? E aí vão se tornando pesada, uma igreja pesada, cheia de experiências para si mesmas. E o Espírito Santo vai se tornando um playground onde os crentes vão para experimentar algo, para poder ter uma experiência, para poder dar uma sentidinha, para poder dar uma arrepiada. O Espírito Santo não é o nosso entretenimento, o Espírito Santo é apoderamento, o Espírito do Senhor está sobre mim. O próprio Jesus disse isso, o Espírito Santo está sobre mim para fazer algo. Toda vez que Deus está derramando algo em nós, a expectativa dele é que sejamos mais úteis para a obra do ministério, para que possamos abençoar mais pessoas, para que possamos compartilhar. Para que tantas revelações, se você é incapaz de abrir a sua Bíblia numa mesa e compartilhar? Vamos lá, meu irmão. Agora chegamos aqui em 1 Samuel, capítulo 4, verso 17 em diante, vamos lá. Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, houve grande matança entre o povo. Além disso, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. A notícia está chegando para Eli. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado, e havia julgado Israel durante 40 anos. A nora de Eli,
a mulher de Finéias estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu estas notícias de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Ah, meu irmão, nós não vamos gerar isso no nosso meio, meu irmão. Nós não vamos gerar isso, meu irmão. Nós vamos gerar uma casa que os nossos filhos gritam: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre nós. Agora nós só vamos poder construir isso, gerar filhos que não dizem: a glória do Senhor se esvaiu. O que nós vamos entregar para os nossos filhos? O que nós vamos entregar para os nossos filhos amanhã passa pela nossa capacidade de interagir com o Espírito Santo agora. E interagir com o Espírito Santo começa com um coração quebrantado em arrependimento, um coração fácil para Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, Davi pecou. Mas Davi tinha uma característica que eu amo: ele era rápido em se arrepender e não media esforços para dar frutos de arrependimento, ainda que isso lhe custasse reputação, ainda que isso lhe custasse qualquer coisa. Ele amava o Senhor ao ponto de: posso perder tudo, só não posso perder a presença, como ele mesmo disse em Salmos: não retire-te de mim o teu Espírito. Isso é o mais importante. Se nós não formos essa casa, se nós não formos essa geração, se nós não formos esse povo que preza pelo Espírito Santo, não apenas para manifestações de poder, sinais e maravilhas, mas para ouvir a voz e ser rápido em se arrepender, nós vamos entregar uma casa sem glória para os nossos filhos. Nós podemos ensinar eles barulho, nós podemos ensinar eles a fazer igreja de várias maneiras, mas a glória nós só vamos entregar aos nossos filhos se formos hoje uma igreja que entende que ouvir o Espírito Santo, que avivamento passa por homens e mulheres com coração fácil para Deus, quebrantados, que respondem ao Senhor, que ouvem a voz do Senhor e respondem com arrependimento. Arrependimento! Vamos lá, aleluia. Por que ninguém está dando glória a Deus? Eu estou falando do poder do Espírito Santo. Esse é o superpoder do Espírito Santo, irmão. Esse é o superpoder do Espírito Santo. Nós éramos inimigos de Deus, incapazes de responder a Deus. Agora nós podemos ser amigos de Deus. Nós podemos corresponder a Deus, nós podemos ouvir a Deus, nós podemos nos arrepender, nós não precisamos andar como inimigos de Deus. Esse é o superpoder do Espírito Santo, dá a nós a capacidade de arrependimento e de agradar a Deus, a capacidade da santificação, de nos separarmos para o Senhor. Aleluia, aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Aqui no grego há uma outra tradução muito boa, um outro sentido: não sufoqueis o Espírito. Não sufoqueis o Espírito. Não cale o Espírito Santo. Você não cala o Espírito Santo quando você diz assim: cala a boca, eu não quero te ouvir, porque acho que ninguém faz isso. Mas é quando ele fala 1, 2, 3, 4 e você não ouve. Deus te livre de convencer a ele que você não quer. Tem um texto que me apavora na palavra. Esse de Sansão, ele não sabia que o Espírito Santo estava com ele, não estava mais com ele, mas um outro texto que está dizendo a mesma coisa na nova aliança, é uma exortação a nós: e Deus os entregou às suas próprias paixões. Meu Deus, que Deus me livre disso, que Deus livre você disso. Deus os entregou às suas próprias paixões, e Deus disse: quer? Vai. Uma oração boa para você fazer: me vença, Senhor. Me vença. Me vença, Senhor, sempre, 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 sempre. Me vença. Não me permita dar um passo fora da sua presença. Eu prefiro a barriga do peixe.
Eu prefiro a barriga do peixe do que viver longe da sua presença. A barriga do peixe é extremamente mais confortável para mim. Extremamente mais confortável para mim do que viver longe da sua presença, do que ter sucesso longe do Senhor. Eu prefiro o desconforto da barriga do peixe e saber que eu estou naquele momento no centro da sua vontade. Você tem coragem de fazer essa oração, irmão? Você tem coragem de fazer essa oração? Aqui eu facilito para você que acredita em livre-arbítrio, que não acredita. O dia, meu irmão, que você entregou a sua vida para Jesus, você deveria dizer: Senhor, se livre-arbítrio existe ou não, eu não quero nem saber, eu te entrego o meu, porque eu só faço lenha sozinho. Eu te entrego o meu, pelo amor de Deus. Se eu tenho livre-arbítrio, toma. Se eu tenho direito de escolha, toma. Eu quero a barriga do peixe, eu estou aqui, dá o contrato aqui, eu estou assinando. Eu estou disposto a ficar na barriga do peixe, mas não estou disposto a ficar longe da sua vontade. Se eu estiver indo para longe, manda o peixe, manda o que tiver que mandar, mas me leva de volta para o centro da sua vontade. Aleluia! Eu falo para ele direto: Senhor, eu faço muita lenha sem o Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu poder, Senhor. Não sufoqueis o Espírito, não apagueis o Espírito. Seja rápido, aprende uma coisa. Quando o Espírito Santo falar com você, quanto mais você demorar para responder, menos chance você tem de responder. Cada minuto que passa, desde o momento que o Espírito Santo te deu uma direção, mais duro o seu coração vai ficando. Mais o seu coração vai se opor. Mais a sua alma vai se opor. O coração que eu estou dizendo aqui nesse sentido. Mais as suas vontades vão se opor. Se o que foi dito em voz alta, você ainda tem o adversário, que é o diabo ainda, trabalhando para que você não responda. Então, meu irmão, você quer responder a Deus? Quando o Espírito Santo falar, antes que ele termine a frase, você já pula para dentro. Falou! O que eu posso fazer agora? Agora! Para começar a responder. Porque se eu deixar para amanhã a vida vai me dar inúmeros motivos para não responder. Então, não apagueis o Espírito. Apagar o Espírito Santo, abafar o Espírito Santo, é não responder à voz do Espírito. E eu quero trazer aqui para você rapidamente sinais que estamos abafando o Espírito Santo, apagando a comunhão com o Espírito Santo. Primeiro, quem gosta de anotar, pega aí. Lançamos mãos de coisas naturais para cumprir palavras proféticas, direções que Deus nos deu. É aquele jeitinho, sabe? Quando a gente começa a querer fazer as coisas de Deus do nosso jeito, é um sinal que estamos perdendo a comunhão com o Espírito Santo. Segundo, não ouve com constância a voz do Espírito lhe corrigindo. Qual foi a última vez que você ouviu o Espírito Santo falar no seu coração: você está errado? Ah, pastor, tem bastante tempo. É bem provável que ele já tenha falado, ou tu já não era mais para estar aqui. Bastante tempo que tu não erra, já era para você ter sido tomado aos céus já, irmão. Ou o Espírito Santo está falando e você não está ouvindo. Sai do culto e nada falou com você. Rapaz, quando a gente está cheio do Espírito Santo aleluiado, sabe? Quando a gente está sensível à voz do Espírito Santo, até a paz do Senhor de quem está abrindo o culto mexe com nós. Sim ou não? Hein? Aquele dia que você chega aqui sensível, o irmão fala assim: igreja, vamos agora cumprimentar um ao outro. Você vai cumprimentar o irmão, você já está quebrantado. Alguém te cumprimenta, você, oh meu Deus, ele me ama, eu amo ele também. Esse coração fácil, claro que eu estou exagerando, mas um coração fácil, irmão. Um coração sensível. Agora, quando a gente começa a sair do culto, e nada, a mensagem, nada tocou nosso coração, nada mexeu com a gente, nada, eu ver um irmão sendo abençoado, que tem culto, irmão, que eu vou e eu não sinto Deus. Isso é mais comum do que você imagina, na minha vida, mas eu sinto Deus no ambiente, eu sinto Deus na palavra, a palavra fala comigo, eu sinto Deus quando eu olho para as crianças adorando aqui, meu Deus, aleluia, mexe comigo as coisas do reino. Eu vejo um irmão meu sendo cheio do Espírito Santo. Quantos cultos
que teve aquele mover grande do Espírito Santo no final, e eu não estava sentindo nada. Mas eu estou vendo um monte de gente sendo cheia do Espírito Santo e eu fiquei. Eu não fui embora, porque eu estou vendo o que Deus está fazendo na vida do meu irmão e eu fico só olhando. Aleluia, glória a Deus. Eu não preciso eu estar sentindo, eu estou vendo o Espírito Santo agir. Então assim, quando a gente perde essa sensibilidade, é um sinal que nós estamos abafando o Espírito Santo. Esse é muito bom. 4, sem vontade de estar com os irmãos, com a igreja. Não tem mais prazer na vida de comunhão. Começa o culto, já chega 10 minutos depois para não ter que nem dar a paz do Senhor para ninguém. E já sai, quando eu estou chegando ali no Reino em Vida, ele já, ó, lá na porta da igreja, o Reino em Vida dele é ali, ó, lá na porta de vidro. Reino em Vida, ele, amém! Bora! Não tem mais prazer. Ah, pastor, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não, lembra aí quando você estava cheio do Espírito Santo? Lembra aí quando você foi cheio do Espírito Santo pela primeira vez, quando você conheceu o Senhor? Como é que você não era antipático desse jeito, enjoado? Hein? Agora parece que foi batizado no limão. A paz do Senhor parece que é para dentro. Paz do Senhor. Hein? Não tem mais prazer de estar em comunhão. Vai abraçar os outros e dar aquele tapinha nas costas. Solta. Pelo amor de Deus. Lembra como é que era? Quando nós vamos perdendo a presença, nós vamos perdendo o prazer de estar junto. Porque ó, só quem mantém a igreja em comunhão é o vínculo do Espírito Santo. Eu estava escrevendo um material para a igreja ontem. Um pouco sobre a igreja num material aí. E aí eu estava falando que nós somos uma igreja que acredita que podemos viver em comunidade, em família. Aí eu coloquei lá que acreditamos que é possível viver em família, mesmo sendo uma igreja numericamente grande. Porque tem gente que acha que não é possível. Se você acha que você precisa ser uma igreja pequena para viver família, então quer dizer que quem traz o vínculo são as coisas. É o grupo pequeno de pessoas. Quem gera unidade na igreja é o Espírito Santo. Na igreja pequena é o Espírito Santo. Se uma igreja pequena, de 100 membros, 50, 30, existe família espiritual, existe comunhão. Quem está gerando isso não é o fato de ter 50 pessoas a 100 pessoas, é o poder do Espírito Santo. Agora deixa eu te falar uma coisa. Para você pode ser mais difícil 1000, mas para o Espírito Santo não muda nada, irmão. Se é o poder do Espírito Santo, a igreja com 10, a igreja com 100, a igreja com 2000, você sente no ambiente os vínculos, um ambiente familiar. Nós cremos nisso, nos apegamos a isso, a qualquer sentimento, percepção de que estamos nos afastando disso, nós oramos e voltamos para esse lugar. Porque é possível, porque é o Espírito Santo que gera comunhão. Então quando você deixa de ter prazer na comunhão, é porque você está perdendo a percepção do Espírito. Porque o Espírito sempre vai nos provocar ao outro. Ele é aquele que junta osso com osso. Aleluia! Que visão maravilhosa do profeta. Um vale de ossos secos, uma bagunça. De repente um vento vem. O Espírito Santo vem. Os ossos começam a bater um no outro e se forma um grande exército. Quem é que pega aquela desordem, gente, tudo diferente, aleluia, ele pega, deixa eu ver, ele pega o Ronald para conviver com a Vânia, eita glória, e eles funcionam, funciona ou não funciona, Ronald? Ronald, você ama a Vânia? Ivo, ama ou não ama, Ronald? Muito ou pouco? Suporta? Não, você ama ela, que eu vejo como é que você ama ela. Você ama a Vânia? Ronald, ó, Vânia, você ama o Ronald? Ó, vocês não vão tomar Santa Ceia não, hein? Se amam, gente diferente. A gente tem no mesmo lugar aqui. Uma coisa que eu amo nessa igreja aqui no Túnel Fire, outro dia eu estava vendo aqui. Aí entra os meninos style, sabe? Tudo sendo cheio do Espírito Santo. Cheio. Aí logo depois vem a irmãzinha do coque. Pá! E rapaz, o que é isso aqui, irmão? Que ajuntamento é esse? Não, é sério, aí vem, nossa, domingo agora tinha uma irmã do coque, cabelinho branquinho, meu Deus do céu, que coisa linda, sentada aqui, cheio do Espírito Santo, todo mundo no mesmo lugar, sendo cheio do Espírito, diferentes, ossos diferentes, formatos diferentes, que tem que ter formato diferente, para poder formar um corpo, para poder formar a igreja de Jesus, a multiforme graça de Deus, precisa exatamente disso, mas aí, meu irmão, é só o poder do Espírito Santo, tá?
Porque antes disso acontecer, do exército, diz que os ossos começaram a fazer barulho. Sabe por quê? Estava batendo um no outro. Sabia que, às vezes, até uma baguncinha é mover do Espírito Santo? Hein? Uns, não concordo contigo, não sei o que lá. Gente, esse tipo de coisa não é ausência da presença do Espírito, não. O que mostra a presença é o que nós fazemos quando isso acontece. Quando há discordância, quando há conflito, mas há desejo no coração de permanência e luta pela unidade, é a maior sinal da presença do Espírito Santo, porque nós suportamos as diferenças para viver em comunidade. O que vem depois disso, irmão? O que vem depois de não concordo, não gostei, e a gente vai permanecendo, porque o poder do Espírito Santo vai nos atraindo um para o outro. Eu não vou olhar mais na cara do Galoso, não. Aí, pum, eu amo Galoso. Hein? Pum, o Espírito Santo vai nos atraindo, vai batendo, de repente, pum, encaixa. Encaixa. Então, antes de um grande mover do Espírito Santo, às vezes existe uma baguncinha, irmão. Às vezes existe um som de osso batendo com osso, de gente falando ai. Porque o Espírito Santo vai também mexer com o que é confortável para nós. Então, um sinal do Espírito Santo é vontade de estar com os irmãos, apesar de mim. Não vou falar apesar dos irmãos, não. Porque não é apesar só dos irmãos, é apesar de mim. Porque o irmão é igualzinho a mim, sim ou não? Se ele é chato para mim, eu sou chato para alguém. Vamos lá. 5. Nem percebe que não orou e não leu a Bíblia. Passou uma semaninha aí, uma semana. Tu assistiu Netflix, tu assistiu HBO, tu assistiu Prime. O que mais que você está assistindo aí? Assistiu tudo, série a rodo, dorama. A Vânia, eu gosto dela que ela se entrega mesmo. Isso aí, Vânia. Mas tá orando também, Vânia? Tá? Amém, aleluia. Tu tem que estar orando, isso é minha intercessora particular. Se o negócio começar a dar ruim para mim, eu vou saber que você está assistindo dorama e não está orando. Tá? Tô de olho. Se o pau começar a torar lá em casa lá, é que ela é minha intercessora. Tem ela e mais 11 aqui da igreja aqui, que são minhas intercessoras da minha casa. Se o negócio apertar para mim lá, é porque você está vendo dorama e não está orando. A culpa não é minha não, é tua. Você percebe assim, 15 dias depois, um mês depois, vai ficando normal não ler a Bíblia, vai ficando normal não orar. É um sinal que você está calando, abafando o Espírito Santo. Essa aqui é muito boa. Culpa frequentemente as pessoas e o meio pela sua atual condição. Isso aqui é fruto de alguém que perdeu o Espírito Santo. A culpa é sempre dele ali. A palavra está sendo pregada, ele abre o guarda-chuva, é o crente guarda-chuva. Se o irmão tivesse aqui. Se fulano tivesse aqui. Deus sempre está falando com quem não está. Nunca está falando com ele. A ofensa tomou o coração. O ressentimento tomou o coração. Tudo é por culpa dos outros. A minha vida não rompe porque me falta isso, porque ninguém me percebe, porque ninguém ora por mim, todo mundo está te devendo alguma coisa. Falta de autorresponsabilidade, porque quem tem a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo nunca vai chegar para você e vai dizer a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Por quê? Porque quando o Espírito Santo fala com você, ele pode mudar você, ele não pode mudar o outro. Faz sentido? Se o Espírito Santo está falando com você, é para mudar você, irmão. É como eu, às vezes, estou no gabinete, resolvendo, às vezes, alguma situação entre os irmãos, e o outro irmão, às vezes, num casal, está o homem ali conversando comigo, a mulher está em casa, ele mas minha mulher, que não sei o que lá. Estou falando contigo, cara. Quando eu estiver falando com ela, eu falo sobre ela, agora estou falando de você. O que você precisa trabalhar para mudar isso? Qual é a sua parte no jogo? O que te cabe? Então, quando a gente está cheio do Espírito Santo, nós não estamos cheios de desculpas. A gente está cheio de resposta. Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Aleluia. Estou disposto. Amém, Senhor. Não está culpando todos. Alguém que está cheio de ressentimento, está faltando o vinho do Espírito. Como nós lemos lá em Provérbios. O que diz em Provérbios?
Se alguém está sofrendo ou amargurado, que pode ser ressentido, dê vinho a ele. Gente ressentida é gente que está precisando de vinho, é gente que está precisando beber do Espírito Santo, porque quando nós bebemos do Espírito Santo, nós não temos tempo para ressentimento e amargura. Vamos lá, 8. Não conta com o Espírito Santo. Essa aqui, eu quero te dizer um exemplo no sentido que eu estou dizendo, não conta com o Espírito Santo. É a última. Essa está intimamente ligada com a sétima. Pode subir aqui, Ministério de Louvor. Essa está intimamente ligada com a sétima. Porque a gente começa a culpar os outros e não contamos com o Espírito Santo para resolver as nossas questões. Ah, pastor, você ora por mim. Ah, porque ninguém está orando por mim. Ah, falta isso, falta aquilo. Rapaz, quando foi que a gente perdeu a certeza de que quando nós oramos, Deus nos ouve? É muito bom ter intercessão, ter oração dos irmãos. A Bíblia diz que 1 persegue 1000, 2 perseguem 10.000. Existe poder na oração de concordância, existe o poder do discipulado, mas, meu irmão, existe dependência do Espírito Santo também. Às vezes a gente liga para todo mundo, conversa com todo mundo, ou está esperando todo mundo poder dar uma resposta para nós. A gente foi incapaz de dobrar o joelho, de sentar no sofá e dizer: Espírito Santo, o que você pode me falar sobre isso? Às vezes a gente termina o culto, aí vem aqui no pastor: pastor, você faz um negócio para mim? Você liga para o meu filho, liga para o meu sobrinho, e convida ele, convence ele que ele tem que ir na programação da igreja. Mas você já fez? Não, se eu fizer não vai dar certo. Não, mas peraí, como assim? Você já pediu para o Espírito Santo falar com ele? Pode pedir para alguém falar, mas você já pediu para o Espírito Santo falar com ele? Às vezes as pessoas pedem para nós respostas que só o Espírito Santo pode dar. Às vezes a gente está numa fila de oração e alguém chega e fala assim: pastor, pergunta ao Espírito Santo aí se ele tem uma palavra para mim. Me lembro quando eu ministrava mais em outras igrejas e a gente fazia cultos de avivamento, de ativação. E aí no meio do culto era comum ter manifestações do Espírito Santo com palavra de profecia. Às vezes eu estava aqui ministrando e começava a ter palavra para as pessoas. O dia que eu tinha uma palavra assim, 1, 2, 3 no meio da igreja e era muito preciso, eu sabia, no final do culto ia ter fila de gente pedindo oração. Aí as pessoas vinham pedir oração, mas elas não queriam oração, elas queriam uma revelação. E aí quando eu orava e eu não falava nada, no final ele perguntava assim: o Espírito Santo te falou nada não? Pastor, estou passando um problema aí, pergunta o Espírito Santo para mim, como que eu resolvo? Irmão, você tem o Espírito Santo. Você tem acesso ao trono da graça de Deus. Abre essa sua boca e fala com Ele. Se coloca de pé no seu lugar. Às vezes a gente precisa assim, quando alguém pedir para nós uma orientação, quando alguém chegar e falar assim: pastor, resolve isso para mim. Você tem uma palavra para mim? A gente precisa falar assim: eu acho que você está pedindo isso para o meu amigo Espírito Santo. Eu não posso resolver isso. Quem pode resolver isso é o meu amigo Espírito Santo, e ele pode ser seu amigo também. Nós líderes, cadê os líderes aqui? Nós precisamos provocar as pessoas que nós estamos cuidando a buscar o Espírito Santo. Eu tenho falado com os líderes: cuidado para vocês não virarem coach. Coach tem o seu lugar no corpo. É uma boa profissão. Feita no temor do Senhor, com zelo, certamente é uma boa profissão. Mas nós não somos meros conselheiros. Toda hora alguém chega, você não faz isso, faz aquilo. Mas quanto tempo tem que você pega para aconselhar um discípulo e você não fala para ele: vamos orar, para que o Espírito Santo te dê a resposta. Vamos orar nós dois aqui para o Espírito Santo dar a resposta. Quanto tempo tem que você, na hora de aconselhar alguém, você não diz: olha, eu já te disse o que você tem que fazer, o que você pode fazer, mas se não tiver o poder do Espírito Santo, isso aí não vai dar certo não. Então nós vamos orar aqui para o Espírito Santo te encher. Às vezes alguém chega para nós e fala assim: eu estou tão mal, estou desanimado da igreja, estou desanimado das coisas. Aí a gente vai
e dar um conselho. Ah, isso está acontecendo por causa disso, por causa daquilo. Ok. Mas aí a conversa termina, ela não termina com oração. Ela não termina com você virando para ele assim, agora vamos orar. Para que essa frieza vá embora e você seja cheio do fogo do Espírito. A gente só dá conselhos. Vira só um mero treinador natural. Meu irmão, nós precisamos ensinar a igreja a depender do Espírito Santo. E você que hoje precisa sair daqui mais disposto a ouvir a voz do Espírito. Esse grande sinal do Espírito Santo. Um povo que ouve a Deus e que responde a Deus. Eu quero orar hoje para que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos. Para que nós sejamos rápidos em obedecer a Deus. Para que nós sejamos rápidos em nos arrependermos sempre que necessário. Eu quero orar para que sejamos cheios do Espírito Santo nessa direção. Quantos querem ouvir mais o Senhor? Aleluia. Então nós vamos orar, nós vamos adorar o Senhor. Enquanto nós amamos Jesus, adoramos ao Senhor, eu quero que você ore nessa direção. Por 5 minutos. Eu quero que você ore entregando a sua audição ao Espírito Santo. Entenda no sentido espiritual. Talvez reconhecendo que você está sendo bem teimoso. Talvez reconhecendo que você está sendo vagaroso em responder às direções que Deus tem te dado. Diga para Ele, Senhor, eu não quero viver longe da Sua presença. O melhor lugar para mim está no centro da Sua vontade, ainda que isso seja desconfortável para mim. Talvez a barriga do peixe hoje é permanecer no seu casamento. Talvez a barriga do peixe hoje é permanecer em obediência em uma direção que Deus te deu e que está te custando caro. Talvez a barriga do peixe hoje, ouvir a Deus, custe você permanecer fazendo coisas que você não tem mais o prazer que tinha. A empolgação foi embora. A empolgação foi embora. A animação foi embora. Mas você sabe que você precisa estar nesse lugar. Talvez a barriga do peixe para você permanecer no seu ministério hoje. Diga para Ele, o lugar mais confortável para mim, Senhor, é o centro da Sua vontade. E você pode orar, Espírito Santo, eu vou responder ao Senhor, mas eu preciso de graça, eu preciso de favor. Eu preciso de favor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso sentir que o Senhor está comigo, me ajuda, Senhor, me dá poder para suportar. Me dá poder para ir até o final. Me dá poder para não desistir. Diga para Ele, porque sem Ti eu nada posso fazer. Sem Ti eu não consigo responder o que o Senhor está me pedindo. Eu já entendi que você está me pedindo isso, mas agora eu preciso do Seu poder. Fala comigo, Senhor. Diga para Ele, fala que o Teu servo ouve. Fala que a Tua serva ouve. Mas quando eu disser amém, quando eu saltar na água, coloca o sobrenatural, Senhor. Que amanhã pela manhã eu encontre graça e favor. Talvez as circunstâncias não vão estar favoráveis ainda. Ainda vai ser desconforto. Aí eu ainda vou olhar e tudo vai estar do mesmo jeito. Mas eu não estarei mais do mesmo jeito. Porque o poder do Teu Espírito vai estar sobre mim. O Espírito Santo não é só para você curar enfermos, para você orar em línguas, para você expulsar demônios. É para você permanecer fiel a Deus até o último dia. Diga a sua carne, diga aos seus adversários, diga ao diabo: não, eu não vou me afastar, eu não vou desobedecer ao Senhor. Eu confio no Espírito Santo, eu vou permanecer.